Pois bem, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus por mais esta oportunidade maravilhosa. Olha aqui, estamos mais uma vez aqui, sim, eu estou aqui na bancada do RenovaCast, sim, o podcast aqui do canal Renovo da Alma, e você estará aí nos acompanhando em mais um episódio maravilhoso que com certeza, olha, com certeza Deus irá falar profundamente à sua vida, ao seu coração, à sua mente, ao seu interior. Basta você abrir o coração, se abrir para Deus entrar e morada realizar em você. Se nós somos casa de Deus, é o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, verso 9, porque somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, casa de Deus sois vós. Então, Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção. Quero desde já te agradecer por estar nos acompanhando aqui em mais um episódio aqui do RenovaCast, bem como dos vídeos aqui do canal. Nós temos aí mais de 15 mil vídeos no canal Renovo da Alma, com as mais diferentes mensagens, palavras de oração, lives, frases, bem como o nosso podcast. Esse, pela graça e misericórdia do Senhor, é o 40º episódio. Olha que bênção! Chegamos a 40 episódios aqui do nosso RenovaCast. É motivo de glorificarmos a Deus. Glorifica de pé, Brasil! Louvado seja Deus! Glorifica de pé. Não diz lá... Vamos ficar em pé então, né? Eita, já não diz lá o profeta Samuel em 1 Samuel 7, versículo 12, a parte B. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não tem sido fácil, são diversas situações complicadas que surgem, mas com esforço, é claro que com a graça de Deus, acima de tudo, a sua benevolência, a sua compaixão, mas de certa forma criando este hábito contínuo, mantendo esta pujança, essa perseverança de estar aqui adentrando aí a sua casa, o seu celular, o seu smartphone, o seu aparelho de TV, aqui com o nosso RenovaCast, nosso canal Renovo da Alma. E para nós aqui é um privilégio, é uma satisfação tê-lo em nossa companhia, nos acompanhando aqui todos os vídeos do canal, como eu ia mencionar, nós temos aí mais de 15 mil vídeos no canal Renovo da Alma, com lives, mensagens, palavras. Esse é o 40º episódio. Aí quando você entrar no nosso canal, você se inscreva no canal. Tem um botão embaixo, inscrever, você clica em inscrever, logo em seguida vai aparecer um sino, aí você clica no sino. Depois aparecerá a palavra todas. Aí você clica na palavra todas. Assim, você será avisado quando surgirem novos vídeos no canal. Surgiu uma nova oração, uma nova live, um novo podcast, uma nova frase. Aí você vai lá conferir. Aí ao adentrar em nossos vídeos, você comenta, dê a sua opinião, sugestão, crítica, peça oração, fique à vontade. Também aí embaixo tem um botão compartilhar. Você clique e compartilhe nas suas redes sociais. Nos ajude a levar a mensagem de Cristo, a proliferar a mensagem do Evangelho para tantas pessoas. Porque quem convence não sou eu, não é o pastor, não é você, é o Espírito Santo de Deus, conforme o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Porém, quando eu for, eu enviarei o Espírito da verdade, que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito de Deus que convence, mas parece que você tem que agir. Compartilhe nas suas redes sociais. Aí também você dá o like, o legal, o joinha, curtida. E nos ajude a chegarmos aí a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de junho agora. Não atingimos até o dia 6 de maio, vamos aí prorrogar por mais 30 dias, né? Até o dia 6 de junho de 2024, 1 milhão de pessoas, 1 milhão de mentes, 1 milhão de corações, 1 milhão de almas aqui conosco. Louvado seja Deus. Então, Deus te abençoe e estaremos entrando aqui no assunto de hoje sobre limites, né? Limites. Vamos falar acerca de limites. Limites são importantíssimos no percurso da vida. Você observa que em todas as áreas da vida, nas mais diversas facetas da vida, os limites são importantes, né? Você observa que na questão da sua alimentação, se você não tiver limites, você pode até gozar de uma boa saúde, mas você não pode comer toda coisa que tem por aí, né?
Você tem que observar que muitas vezes a pessoa acaba ingerindo certas substâncias, alimentos, líquidos, sejam eles quais forem, isso pode trazer situações prejudiciais para a sua saúde. Então, você tem que observar, ver, você analisar e ver quais produtos você pode estar aí de forma constante, ali se alimentando. Então, tem que ter um limite. Tem que ter moderação. A Bíblia fala a respeito da glutonaria acerca disso, né? É uma das obras da carne. Está lá em Gálatas 5, versículo de número 22, né? Inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito dos quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, os limites são importantes. Você observa no trânsito, tem que ter o limite de velocidade, né? O pedestre tem que ter o limite de respeitar ali a faixa de pedestre. E assim a gente vai percorrendo nos mais diversos aspectos da vida. Os limites são importantes e eles trazem benefícios. Eles trazem situações agradáveis que vão nos ajudar, nos auxiliar, facilitar a nossa caminhada. Existem pessoas que muitas vezes não querem obedecer os limites, não querem se pôr diante dos limites, e isso acaba virando uma anarquia. Não existem limites. Por exemplo, dentro do corpo social, dentro da sociedade, existem limites, parâmetros que cada um de nós temos que seguir. Temos que nos nortear, temos que nos basear. Por exemplo, entramos aí no campo das leis, tem os limites da lei. E todos nós estamos aí, de certa forma, inseridos. Por exemplo, eu ia falar aqui a Bíblia, né? Mas a Constituição vai lá dizer no seu artigo 5º, caput, o seguinte, olha: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí no inciso de número 2 vai dizer o seguinte, olha: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, tem que haver uma lei, que entra aí na questão do princípio da legalidade. Existe um princípio que você tem que... existe para você, de certa forma, ser resguardado ou limitado em alguma situação, tem que ter uma lei anterior que venha delimitar aquilo ali, né? Isso no campo geral, olhando assim para as pessoas privadas. Agora, no campo da rede pública, o funcionário público, o agente público, ele só pode fazer o que a lei determina, diferente do privado, que só faz o que a lei não autoriza. Então, a gente vê no campo das leis, a gente vê no campo da família, colocar limite nos filhos. No campo dos relacionamentos, tem que ter um limite para uma boa convivência, interação. Então, os limites, nós vamos aqui discorrer dos mais diversos aqui, com o nosso convidado, e Deus vai falar ao seu coração, né? Limites para dizer não, limites para você se respeitar, tudo, os limites fazem parte, mas também há limites que a gente não precisa respeitar. Que limites são esses? Tem alguns que a gente pode quebrar, alguns, exceção, não é o campo geral, entra no campo das exceções. Estaremos tratando acerca disso também. Então, o assunto hoje é sobre limites que Deus coloca diante de nós, limites que os homens colocam. Então, quais são os limites que nós devemos seguir? Então, o assunto de hoje é sobre limites, com certeza que um podcast recheado com uma palavra maravilhosa, uma conversa agradável, saudável, harmônica com as peculiaridades do reino de Deus, porque vamos estar tratando acerca do reino de Deus, e ao falarmos do reino de Deus, nós atraímos a presença do Senhor para estar aqui conosco, porque já nos diz o próprio Jesus em Mateus 18, versículo 20, onde ele relata, olha: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então Jesus faz presente aqui. Estamos falando e iremos ainda comentar acerca dele, da sua palavra. Ele mesmo disse lá em João 5, verso 39. Examinai, pois, as escrituras por acreditar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, esteja atento para nos acompanhar aqui em mais esse podcast maravilhoso sobre limites. Dê a sua opinião embaixo, faça perguntas, fique à vontade. Deixe Deus falar no seu coração.
quebre as resistências dentro de você, tire já os seus preconceitos, ou seja, os conceitos que você já formulou e tem consigo, eu respeito, mas se abra para um novo horizonte que pode se apresentar diante de você, e aí você faz uma dosagem do que você já conhece, com o que você vai ser agora, vai ser apresentado a você, e aí você tira a sua análise, a sua opinião, e aí pode implementar ou não durante o percurso da sua vida. O que nós queremos e buscamos aqui é sempre o crescimento, tanto seu, bem como o nosso, né? E a sua interação conosco nos faz crescer. Então, fique à vontade e Deus te abençoe em nome de Jesus. Pois bem, antes de entrarmos aqui no assunto aqui com o nosso maravilhoso convidado, vamos falar acerca dos livros que o Senhor nos deu a graça de estarmos aqui, perdão, Deus nos deu a graça de escrevermos. Quero aqui apresentar o primeiro, que os três são sobre liderança. Eu sempre gosto de relatar que todos nós somos líderes, nós ocupamos os mais diversos papéis no corpo social, e lá é um papel de liderança que nós exercemos, né? Agora você tem que observar como você tem exercido essa sua liderança. Por exemplo, o primeiro livro tem como título Radiografia para o Líder. Subtítulo: Um Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Quando se fala de radiografia, a gente vê logo à mente, de imediato, a questão do campo da saúde, da medicina. Porque quando um profissional da área da saúde, você vai se consultar com ele não consegue de maneira imediata diagnosticar o que você está sentindo, ele pede uma radiografia para ver o que está acontecendo internamente, para aí ele tirar uma conclusão e ali ele passar um diagnóstico, um prognóstico em relação a essa situação que você ou alguém, porventura, esteja sentindo. Aqui é uma radiografia da alma, não é dos órgãos internos, é mais profundo. Uma radiografia da alma, do líder, de você, como certas situações que acontecem dentro de nós podem influenciar o nosso exterior. Muitas situações que acontecem à nossa volta iniciam dentro de nós. E existe essa situação, é um convite para você e eu olharmos para dentro e ver o que está acontecendo, ou o que pode acontecer. E isso é uma jornada bem-sucedida, né? Porque as pessoas procuram sucesso, mas o que Deus quer para cada um de nós é que venhamos a ser bem-sucedido. E existe diferença entre sucesso e ser bem-sucedido? Olha, dentro do campo do conceito de sucesso que é propagado por aí, e o que a Bíblia ensina a respeito de ser bem-sucedido, existe sim uma diferença. A gente trata disso aqui no livro. Segundo livro, Líder, Quem Você Representa. Subtítulo: Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações na jornada. Quem você estará a representar? Quem você está a carregar consigo no percurso da sua caminhada? Os ambientes que você circula. Quando você sai, qual é o rastro que você deixa? E esse rastro que você deixa vai afetar quem futuramente? Vai respingar em quem futuramente? Seja no aspecto positivo ou negativo. Isso tem que ver. Porque dependendo da representação que você exerce, ou de quem você representa, isso vai trazer uma influência preponderante na sua caminhada, na sua jornada, na sua trajetória, bem como das pessoas que fazem parte do seu círculo social. Então aqui é um questionamento, uma indagação que se faz para você fazer essa autoanálise. O subtítulo fala: Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Todos nós nessa vida, que eu chamo de jornada, que a gente passa aqui, não sabemos quanto tempo nós iremos ficar aqui. Já nos diz o salmista lá no Salmo 90, verso 10, o seguinte: olha, os anos da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, 80 e 90. Nesse caso, o que passa disso é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, aqui é limitado o tempo, mas nesse tempo limitado que nós passamos aqui, existem momentos que a gente fica desorientado, não sabe como proceder, qual caminho seguir, as dúvidas e incertezas acabam pairando em nossa mente e nós somos chamados a entrar na orientação, procurar uma direção, uma bússola que venha nos trazer ali, nos indicar, nos apontar um caminho bom, agradável, para que possamos trilhar para trazer para cada um de nós benefícios, né? Todos nós procuramos algo bom, né? Ninguém vai procurar nada ruim para a sua vida. Então, quem você representa? Terceiro livro, Líder, Quem é Você? Subtítulo: Um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros, né? Você já se encontrou com
algum familiar, algum parente, ou teve algum relacionamento, ou trabalhou em diversas empresas. Então foram encontros que você teve no percurso da sua vida. Você já se encontrou consigo mesmo para saber quem você é e não apenas o que as pessoas desenham acerca de você. Então aqui é um convite acerca disso. Então você é convidado a adquirir o livro e aí estar aberto para o que Deus vai falar com você. Todos os 3 livros são os argumentos, hipóteses que são levantadas, tem respaldo bíblico, fundamentação bíblica, alicerce bíblico, porque a Bíblia é a nossa orientação, é a nossa lâmpada, é a nossa luz, é o nosso farol, é o nosso norte. É o que diz lá o salmista no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Vamos estar aqui adentrando em mais um RenovaCast. Quero desde já louvar a Deus aqui pela vida do... Quero primeiramente te chamar a atenção. Olha, Jesus Cristo está voltando, né? Esteja pronto e preparado. Olhe bem para mim aqui, ó. Olha aqui, como diz aí a linguagem coloquial, no sabugo dos meus olhos. Jesus está voltando. Olha aqui, ó. Aqui, ó, nessa câmera aqui, olha aqui para mim. Jesus está voltando. O que você está esperando? Então você pode dizer, mas desde a minha infância que eu ouço falar que ele vai voltar e até agora não voltou. Olha, é surpresa. A Bíblia nos diz lá em 2 Pedro 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas ele não retarda. Ele vai chegar no momento certo, na hora certa, no momento aprazível, em que muitos não estarão esperando. Que você não seja desses muitos que não estarão esperando, mas dos milhares que estarão aguardando esse dia glorioso, que vai acontecer a qualquer momento. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pois bem, vamos estar aqui conversando com o nosso convidado. Quero desde já agradecer ao pastor Antônio Carlos aqui por estar conosco mais uma vez. Deus abençoe o pastor Antônio Carlos pela sua presença. Louvo a Deus também pela vida da irmã Jaqueline estar ali na produção. Deus abençoe também grandemente, em nome do Senhor Jesus. O pastor Antônio Carlos tem as suas ocupações, mas sempre se dispôs. Isso é um coração grato, né, a Deus, porque se dispõe a fazer a obra de Deus, entregar o seu conhecimento, a sua experiência, esse legado que Deus lhe deu, tanto na área secular, bem como na área espiritual, e ele compartilha aqui conosco aqui, é só a graça do pastor. Muito obrigado, pastor, mais uma vez, pela disposição, pela a pontualidade de estar conosco, pelo o enriquecedor conhecimento que nos traz aqui. Pastor, Deus abençoe a sua vida. Estaremos falando aqui sobre... Olha aqui agora a memória. Limites. O pastor já entrou, foi com tudo aqui, né? Estamos falando sobre limites. Então, Deus abençoe. Pastor, seja bem-vindo ao nosso RenovaCast, né? Faça oração também por nós aí. Aleluia! Louvado seja Deus. Queridos amigos e irmãos, nessa oportunidade que estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. E nós neste dia vamos falar sobre limite e baseado nas Santas Escrituras, queremos ler uma passagem que se encontra em Provérbio. Provérbio capítulo de número 23, a partir do versículo de número 10. Diz a palavra de Deus: não remova os limites antigos, nem entre herdade de órfão, porque o seu Redentor é forte, ele preitará a sua causa contra ti. Aplica a disciplina ao teu coração, e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retire a disciplina da criança, porque fustigando com a vara, nem por isso morrerá. Louvado seja Deus. E o 22:6 diz a palavra de Deus: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer,
não se desviará dele. Louvado seja Deus. Pai amado, Pai eterno, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Graças te damos por esta oportunidade, por este dia, Senhor, que o Senhor nos concede vir aqui, Pai, transmitir a Tua Santas Escrituras, a Tua Santa Palavra. Abençoa que Teu Santo Espírito abra nossa mente, nosso coração, e de todos que vão ouvir esta palavra, sinta, Pai, abençoado. Para a honra e glória do Teu nome, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, graças a Deus. O pastor fez algumas leituras aí maravilhosas. E pastor aí é em cima da bucha aí, né, pastor? Limites aí, né? Para lembrar lá também lá de Provérbios 22, verso 28, né? Não remova os marcos antigos que puseram teus pais, os limites antigos. Pastor, limite, pastor. Os limites são importantes, pastor? Limite tem que ter limite? Limite, o que é limite? O que é limite, pastor? São ordens ortogadas por uma autoridade humana ou espiritual. Humana ou espiritual, pastor? Quer dizer, é uma ordenança ortogada, né? Por uma autoridade. Autoridade. Só quem pode dar limite é quem tem autoridade. É só quem tem autoridade, né, pastor? Pode dar limite para alguém, né? Aí tem autoridade humana e espiritual, como é que ensina, pastor? Autoridade humana e espiritual. Espiritual, né? Então, quando nós falamos de limite, a humana tem as leis, né? Que determina os limites que o ser humano deve cumprir no seu país. Cada país tem a sua lei, tem a sua Constituição, e todos os moradores do país são obrigados a obedecer, observar os limites. E nós observamos, por exemplo, quando é um limite federal, a gente observa que em toda a nação a lei. Por exemplo, no trânsito, nas BR, nas estradas, tem as placas, está dando limite de 80, de 60, de 40, para que as pessoas possam conduzir na estrada esta velocidade. Se a pessoa passar do limite do que está autorizado através das placas, vai sofrer repressão, né? Vão sofrer repressão. Então, é muito importante obedecer os limites, né? Que é imposto pelas autoridades. E aí a gente já começa a observar que através dos limites nós temos a disciplina, né? Então, através dos limites vem a disciplina. Então, nós somos disciplinados todos a cumprir uma ordem que está limitada para todos aqueles que vai trafegar em uma BR. Se a pessoa transgredir esses limites, desobedecer esta ordem, é porque não foi disciplinado quando tirou a sua carteira de habilitação. Então ele não foi bem instruído, porque quem é bem instruído, ele coloca na sua mente que ele é obrigado a cumprir limite estabelecido pela Constituição e pelas ordens do país. Então, quem desobedece sofre sanções, né? Quais são elas? Pagar multa pesadíssima. Pode ser também presa a sua habilitação. E são muitos motivos que a pessoa vai sofrer se eles transgredir o limite. Então, por aí nós observamos que a autoridade dos homens, né, nos traz, muitas vezes, prejuízo para cada um de nós quando desobedecemos os limites. E aí agora podemos observar que o maior limite é o de Deus. Nós observamos que Deus, ele é o primeiro, então ele também tem as leis dele. Os homens fizeram as suas constituições, as suas leis nos seus países, baseado na palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é primeiro. Então nós devemos observar quais são os limites que Deus nos dá, para que possamos ter realmente uma vida sossegada diante dos homens e diante de Deus.
obedecendo a palavra de Deus. Então aí nós lemos aí em Provérbio 23, e o versículo 10, quando ele diz lá, né, que não remova os limites que teus pais te fizeram, te deram, né? Nem invade entre a herdade de órfão. Então aí nós já estamos observando o que é um limite. A gente observa aí, né, pastor, dentro desse apanhado geral que o senhor colocou aí, os limites, dentro dos limites tem a questão da autoridade, cada autoridade trata do limite que lhe é proposto, né? O pastor deu o exemplo aí da esfera da União, que é a federal, nacional, temos aí dos estados, dos municípios. Então, existem leis que, de certa forma, competem ao Congresso Nacional. Por exemplo, o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, são leis, são regulamentos, são ordenanças que cabem ao Congresso regular. O Estado não pode, o município da mesma forma. Mas existem algumas peculiaridades que ficam adstrito aos limites do Estado, bem como aos limites do município. Então, a gente observa aí que cada um trabalha na sua esfera. E se cada um respeitar a si mesmo, a esfera do outro, os limites do outro, vai haver uma harmonia, bem como também nos outros poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, assim como tem esses limites humanos, com autoridades humanas, quando o homem, de certa forma, quebra esses limites, bem colocado pelo pastor aqui, há uma retaliação por parte de uma lei já pré-estabelecida. O pastor citou multas, retenção da carteira em relação à questão do trânsito. Então, a gente observa aí... Até prisão, né? A prisão também da mesma forma. Então, a gente observa que tem limites humanos, bem como existem limites espirituais. Nos limites humanos, o pastor colocou esses aspectos aqui, mas existem outros limites, pastor, humanos também, que uma autoridade agora em casa. Os pais. Ela tem que colocar limites. Era uma autoridade ou não é? Tem que colocar limites ou não? Na família, né? Sim, sim. A gente observa que dentro da família, a autoridade é o pai e a mãe. Então, o pai e a mãe, quando o menino nasce, se o pai ama esse menino, ele vai colocar limite nesse menino, no seu filho. Por que que o pai coloca? Não é porque não ama o filho. O pai coloca limite da disciplina para que o menino, quando crescer, ele vai crescer e ele vai ter pela frente o mundo inteiro. Então, conforme a sua criação, conforme o limite que o pai deu, a disciplina que o pai deu, o menino vai ter uma vida sossegada durante a caminhada aqui na terra. Se o pai não ama o filho, ele não dá limite, ele não dá disciplina, o menino cria de qualquer jeito. E quando o menino crescer, o menino vai fazer o que vier na sua cabeça, porque ele não teve um princípio, não teve uma autoridade para lhe mostrar aonde ele pode ir, até onde ele pode ir, até onde ele pode ficar. Então, são um ensino que nós lemos lá, Provérbio 22:6, quando diz lá, instrui o menino, a criança. Instrui em quê? No caminho que esse menino tem que andar. Porque quando ele crescer, não se desviará. Por exemplo, a criança, desde 2 anos, o menino, a Bíblia diz, palavra de Deus, que o coração do homem é mau, desde a sua meninice. Já nasce com um coraçãozinho ruim. Então ele precisa ter uma regra, um limite, uma disciplina para ir moldando esse menino. Para criar na sociedade um menino bem educado e comportado. Você vê uma criança com 2 anos, 3 anos. Muitas vezes o menino quer testar o pai, né? Aí ele pede uma coisa, o pai não dá e ele começa a espernear no chão. Rola no chão, esperneia, chora, grita, chamando a atenção. O pai ali com dó, vai lá, faz o que o menino quer, daquele tamanhozinho, já faz o que o menino quer. Aí o menino vai crescendo, né? Ele já começa a tomar o fôlego do pai. Vai crescendo, o pai não faz isso. O menino faz, o pai passa a mão, não faz nada. Ele vai crescendo, vai perdendo medo.
Se perder o medo dentro de casa, lá fora ele não tem medo de ninguém. Se ele não respeitar dentro de casa pai e mãe, ele não respeita ninguém lá fora. Se tiver limites em casa. Se ele não tiver o limite, a disciplina. Aí, muitas vezes, quando eu era menino, eu via dizer, se o pai não bate no menino, Não faz o filho chorar, não né? faz o menino chorar, vai chorar por ele, né? Porque o pai sabe onde bater na criança, para não machucar, né? Todo pai sabe. Mas lá fora, o estranho lá não sabe não. Aonde bater para ele é a mesma coisa. É na cabeça, onde a borracha bater. Ele não está escolhendo lugar para bater, não. O pai sabe onde executar, Sabe onde né? ensinar, né? E sabe Sabe ter toda a ensinar. cautela. Porque quer apenas ensinar, não quer espancar, né? Criança. Agora, quando a criança não é ensinada, lá fora vai ser o outro vai espancar. Por exemplo, né? Eu estou com 75 anos, a minha criação há 75 anos atrás era uma criação diferente de hoje. Porque os pais naquele tempo, eles não tinham sabedoria assim de escola, mas eles tinham muita sabedoria de educação. Então, todos os pais naquele tempo sabiam educar o filho como respeitar os mais velhos, tinha limite. Dava até a benção para quem não era nem benção. parente, né? Não, o mais velho ia passando, cedia dar a benção. Tinha que dar benção. Fica achando respeito, né? Era um respeito muito grande. Os meninos tudo bem educadinho. Ali respeitavam os mais velhos, que não eram nem conhecidos, nem parentes. Mas dava a benção, né? Tivesse a cabeça branca ali, né? Dava benção, tudo, era ensinado pelos pais. Então os pais davam os limites. Eu me lembro que eu tinha aí, eu e o irmão meu, eu tinha mais ou menos 8 anos para 9, e o meu irmão tinha uns 10, 11. Eu fiz um negócio lá que, no análise do meu pai, estava errado. E ele pegou, me deu uma pisa, né? Naquele tempo batia mesmo nos meninos, não tinha nadinha, era para educar mesmo. As autoridades, ninguém dizia nada, tinha juiz, promotor, tinha todo mundo, mas ninguém dizia nada. Porque até eles também faziam com os filhos, que era para ensinar os meninos. Então, aí meu pai batia num e batia no outro que não fez nadinha para não ficar rindo. Então, o menino, o outro para não rir, apanhava também, né? Isso aí é de menino, né? Porque até hoje é assim, né? Eu menino ficaria mangando o outro, Ficava né? mangando que Mas na época os pais tinham essa sabedoria, já pro outro já ficar esperto, quando estiver disciplinando um, não ficar mangando, né? Batia no outro sem ter feito nada. Aí eu me lembro que meu irmão, né, mais velho que eu, 3 anos, nós lá morávamos numa cidade que... Pedreira, no Maranhão, e não tinha água encanada. O pessoal tudo pobre pegava água no rio, né? No riacho, passava dentro da cidade. Rio Mearim, até hoje. E aí, todo dia de manhã, cedinho, nós ia buscar água na cabeça, lata d'água na cabeça, né? Ia buscar água para encher um tonel que tinha lá. Eu com um baldezinho, de acordo com o meu tamanho, 9 anos, era um baldezinho pequeno. Meu irmão já com 12, pegava uma lata, né? Já maiorzinha. E nós ia pegar 5, 6, 10 viagens, até encher lá um tambor lá para passar o dia, né? E eu falei com ele à noite, amanhã de manhã, falei com meu irmão, eu tava zangado, falei, amanhã de manhã ninguém dá benção para ele. Olha a estratégia, olha. Aí combinamos, né? Porque todo filho dava benção pros pais, né? Era ensinado, se não desse, diga amanhã nós não damos benção para ele, tá bom. Aí nós fomos lá pegar água. O mais velho caiu na cantada do senhor que é mais novo. Eu tava com raiva, mas né? o pastor com a influenciando o mais velho, né? Aí pegamos, aí carregamos água, tudo, e o velho lá, né? Ensinado. E nós passando por ele, pra lá e pra cá, e despejava água no tonel, voltava pro rio, despejava água, voltava pro rio. E aí, na última viagem, a gente já sabia quantos baldes aqui enchia o tambor, né? Aí lá nós olhando, porque nós apanhamos aqui tem palmatória, né? Uma palmatória que tinha até nos colégios. O colégio tinha palmatória e régua, né? Palmatória para argumento, dia de sábado, tabuada. Até nas escolas tinha, né? Nas escolas tinha a palmatória em cima da mesa. Em cima da mesa, né? As professoras, quem é que ia de respeitar um professor? Ninguém. Tinha limite. Se respeitasse um professor e ela dissesse para os pais, era uma pisa em casa. Então tinha palmatória ali para os alunos, né? Disputar ali matemática. E a régua é para quando o menino fizer alguma coisa, a professora nas pernas dele. Metia a régua nas pernas. Então era assim. Aí, nós banhando, mergulhava, banhava, trazia água. Aí eu disse olhava para a mão, disse, rapaz,
Se o velho hoje desse de nós, né, com a mão desse jeito engiada de tanto água, tá bom. Aí o velho trabalhava numa loja, já tava quase na hora dele ir para a loja. Aí nós chegamos, quando nós passamos na última viagem, ele já sabia que era a última viagem, deixou nós encher os tambor. Aí ele disse assim, por que vocês não me deram benção hoje? Aí nós vamos, benção pai, ele disse, agora já é tarde, vem pra cá. Aí foi outra pisa, né? Foi outra pisa. Nunca mais deixamos de dar benção para ele, né? Nem ou com raiva ou alegre, nós nunca mais. Por quê? Ele disciplinou, ele deu limite, tirou 5 filhos homens, nunca nenhum deu trabalho para ele, nunca nenhum foi na porta da delegacia. Eu tô com essa idade, nunca fui numa delegacia depois de ninguém. Nem para registrar ocorrência, nem perdeu o documento, nada até hoje. Graças a Deus. Meus irmãos do mesmo jeito, o mais velho morreu com 89 anos. Nunca foi numa delegacia, né? Sim, pastor, pode continuar. Nunca foi numa delegacia, nunca registrou nada de ninguém, né? Que perdeu, nem para registrar que perdeu o documento, né? Nem documento. Ele tinha o maior cuidado. Tudo. Então, agradecemos muito a criação dos pais, né? Porque soube criar. E era todas as crianças que têm essa idade minha, se perguntar para eles, todos de 70, 60 anos para cá, pais, né? Eles não têm raiva dos pais, não tiveram raiva, não guardaram mágoa, até hoje agradecem a criação. Agora, por que que hoje você vê criança de 19, 20 anos, 18 anos, 17, 14 anos morrendo? Porque os pais não deram limite. A Bíblia fala o seguinte, não instruíram o menino, não deram, como se disciplina a criança. Salomão até fala acerca disso lá em Provérbios 29, versículo 15, olha, várias disciplinas dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, venha envergonhar a sua mãe. Provérbios 29, versículo 15, né? E o Provérbios 29, versículo 17 vai dizer, corrige teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma, né? Então vocês devem essa boa conduta, que o prazer para ele durante todo o percurso da sua vida, porque ele fala, você já com quantos anos? 90 aí? Meu pai morreu com 95 anos. 95 anos, mas não teve um filho que tenha dado nenhum, né? Graças a Deus. Então, a disciplina, o limite tem que ser dado, começa em casa, né? E tem as leis. As leis, a Bíblia nos diz que a lei não é para os bons, é para os maus. Deus colocou lá, né? Por quê? Por que que as autoridades fizeram as leis? Para as pessoas má, pessoa ruim, pessoa boa, nunca vai na justiça. Por quê? Porque ele já tem aquela disciplina. Não dá trabalho para as autoridades, não dá trabalho para a polícia, não dá trabalho para ninguém, né? Graças a Deus, até hoje, eu e meus irmãos nunca demos trabalho, né? É a questão desses limites que foram colocados, né? E o ensinamento que foi repassado, que é a questão da disciplina. Isso me faz lembrar, pastor, lá daqueles 2 filhos de Arão, né? Lá em Números capítulo 10, Nadab e Abiú. Perderam a vida, né? Pois é, né? Ofereceram fogo estranho, né? Eles ali não obedeceram os limites colocados ali por Moisés, né? Pois é, eles não observaram, né? Perderam a vida, né? Perderam a vida. Como o pastor coloca aqui, muitas crianças hoje perdem a vida porque não obedecem os limites colocados pelos pais. O menino não respeita pai, não respeita a mãe, não respeita a autoridade, não respeita ninguém. E aí vão respeitar o que? A bala, né? Termina a bala. Então, muitas crianças morrendo. Por causa de quê? Limite. Disciplina, disciplinar a criança desde pequeno, respeitar, tudo é limite, né? Então, a maior autoridade é a palavra de Deus. Se Deus já colocou na sua palavra que tem que instruir, tem que ensinar, tem que disciplinar a criança, para quando ele crescer, ele não vai dar trabalho para as autoridades e para as pessoas. E é muito bom para a própria pessoa, vai ter uma vida boa, uma vida sossegada, né? Que o respeito cabe em qualquer lugar. É por isso que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 11, 29, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim. Olha aí, aprender com Jesus. O quê? Que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a disciplina, a educação, o ensino, o limite que Deus dá para o ser humano, o fardo é leve, o jugo é suave,
Mas quando você não olha a disciplina que Deus dá, que o Pai dá, aí o fardo vai ser pesado. Também Cumprir uma cadeia de 30 anos, 20 anos. é porque talvez o pai fica com dó do menino. Não, mas o bichinho, o bichinho, o bichinho. A criação de hoje também, a culpa está em cima dos pais. Porque tudo tem dó dos filhos, né? Não bota para trabalhar, não bota para fazer nada, né? Com dó do bichinho. É igual o pastor falou certa vez, né? Eu falo agora há pouco, né? Quem não chora pelo filho. Não fala, como é que fala? Quem não faz o filho chorar, vai chorar por ele mais tarde. Quando a criança pede algo agora lá, você sabe que não é para dar, tem que saber dizer. Tem que dizer não é só sim não. Colocar limite, né? Tem que ter limite. Aí dentro desse aspecto aí, pastor, o senhor citou que para ter uma vida boa e saudável, citou até Jesus lá, uma vida leve, a gente entra na questão de ter uma vida boa, também é ter limites nas finanças, né? Tanto não gastar tanto com os filhos, bem como consigo mesmo, né? Acaba querendo um salário mínimo, vai gastar 2, 3. Não tem limite. Ganha 10 mil, vai gastar 30 mil. Não tem limite, aí vai sofrer. Porque toda vez que você quebra uma lei, que é limite, é disciplina, você vai sofrer as consequências. Queira ou não queira, não tem como, vai sofrer. E você vê que Deus coloca limite. Deus, ele é todo poderoso, né? O diabo não tem poder. O diabo não tem poder, ele só tenta. Só tenta, mas quem tem poder é Deus. Deus dá limite, né? O diabo não dá limite para ninguém, quem dá é Deus. Quem dá é os pais, é a mãe que dá limite. Você observa que o livro de Jó, a Bíblia diz que quando os filhos de Deus se reuniram lá no céu, Satanás foi junto. E Deus perguntou para Satanás, tu vem da onde? Ele disse, eu venho de passear e rodear a terra, né? Tu viu meu servo Jó, um homem íntegro, né? Temente a Deus e se desvia do mal. Olha aí, Jó era bem disciplinado, né? Bem educado, né? Os pais dele ensinaram ele no temor de Deus e Deus mesmo dá testemunha de Jó. Tu viste meu servo Jó, homem íntegro, olha aí. Ele foi ensinado pelos pais, temente a Deus, o pai ensinou Jó a temer a Deus. E se desvia do mal, quer dizer, se tem uma briga, se tem uma confusão, se tem um problema, ele se desvia, não corre para cima do mal, né? A Bíblia diz, foge da aparência do mal. E ele disse, Satanás, para tentar, disse, não, mas tu tem rodeado ele de bens, tu tem prosperado ele, por isso que ele te obedece, é por isso que ele teme a ti. Agora, toca na riqueza dele. Aí Deus dá limite. Deus pode tocar todos os seus bens, mas não toca nele. Olha o limite aí, ó. Satanás tocou? Não. Deus deu limite. Olha, Deus deu, ó, toca em todos os bens que ele tem. Mas não toque na vida. Não toque na vida dele. Deu limite para Satanás. Satanás só foi até ali, né? Ele não pôde mais passar dali, porque Deus deu limite. Então, o que acontece? Tocou em tudo que era de Jó, mas não tocou nem na pele de Jó. Depois ele volta lá de novo. Aí diz, ele não blasfemou porque perdeu, mas a saúde, o homem dá tudo que tem pela saúde. Deus diz, então toca na saúde dele, na pele, mas não toca na vida. Ele não tira a vida dele. E o diabo tem que obedecer o limite que Deus deu. Foi lá, tocou na pele de Jó, deixou Jó leproso, né, todo cheio de chaga, mas estava vivo. Não pôde tocar na vida de Jó, porque Deus deu limite. Então até o diabo é disciplinado, Deus disciplina até o diabo. Porque Deus, ele é todo poderoso, não tem ninguém acima dele. Jesus não disse, todo o poder foi me dado? Então, as pessoas muitas vezes, a gente conversa com muitos crentes, o diabo está furioso lá em casa. Que negócio é esse? Furioso? Não. Quem pode ficar furioso é Deus, só Deus é que tem todo o poder de se irar. Mas o diabo tem limite. Deus botou limite em toda a criatura. Então, pastor, também na questão das finanças, a pessoa tem que ter limite, né? Não pode gastar tudo assim não, né? Talvez eu ganhe um salário mínimo e quer gastar 2. Não, a pessoa tem que ter limite. A pessoa, muitas vezes... O filho quer uma coisa, vai dando tudo que o filho quer. Aí vai se endividando. Vai endividar. Aí vai dizer, é o diabo. É o diabo, tá furioso, né? A pessoa ganha aí 1,5 salário, 2 salários e gasta 3.
vai chegar uma hora que o negócio não vai mais dar. A conta não bate. Não vai mais bater. Tem que ter limite. Não tem limite, né? A pessoa pega aquele dinheiro, acha que pega um cartão de crédito, né? Tem isso. Pega um cartão e vai comprando, como que aquele cartão não vai ter que acertar uma hora. Uma hora a conta chega. Hora a conta chega. Não tem limite, né? Até que ele bota o limite lá no cartão, No né? cartão. Até as empresas botam o limite. Mas tem pessoas, pastor, que Passa do tem limite. 10 cartão. Ele É. não gasta os 10 nenhum, o limite dos 10 ele não para. Pois é, cada cartão tem limite. R$500. É. Aí ele pega 5 cartões, ele ganha 1.500. 5 cartões de 500 dá quanto? 5 mil. Olha aí. Não, 5 cartão ou 10? 5 cartão dá 5 2 cartão dá 2.500. Ele ganha 1.500. É. Aí cada cartão ele gasta 500. É o limite. Aí quando chegar no fim do mês, ele gastou 2.500. Como é que fecha? Se passar 3 meses, cada mês, A bola de neve. acabou. Aí o cara vai ficar o quê? Aí descontrolou toda a família, toda a casa. Aí acontece o quê? Muitas vezes, por causa de não ter limite no gasto, não ter controle no que ganha, aí vem a separação da família, né? O desastre é muito grande. Então, temos que ter limite. Aí dentro dessa questão de limite, pastor, me entra aqui outra questão do limite, é você saber dizer não. Essa pessoa tem que aprender a saber dizer não. Porque eu me lembro até lá de Saul, da 1 Samuel capítulo 15, que Samuel deu uma ordenança para ele que matasse Agag, o rei, e toda a nação. Ele foi lá, poupou Agag, o melhor do rebanho. Aí depois, quando Samuel se apresenta para ele, diz: rapaz, tu não fez o que Deus mandou tu fazer. Aí ele quer ali, de certa forma, ajeitar. Não, mentindo, né? Quer dizer que era para oferecer sacrifício para Deus, né? Eu fiz o que o Senhor mandou, mentindo. Aí Samuel vai dizer lá em 1 Samuel 15, verso 22. Disse, porém, Samuel: tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? Esse que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Então Deus, olha, tu tá rejeitado por Deus. Aí Samuel vira as costas e ele fica insistindo com Samuel. Samuel ele já tinha dito não, ele insistiu, Samuel tornou a dizer não, até que ele rasgou as vestes de Samuel. Samuel diz: olha, Deus rasgou de ti o rei. Mas ele disse: não, pelo menos sai comigo pros anciãos e o povo vê. Era pra ele ter dito não soube dizer não para Saul. Ele foi. Samuel foi. Não soube, ele tinha dito não. Quando chegou na insistência de Saul, ele nessa hora foi com Saul para se apresentar para o povo, para mostrar para o povo. Uma aparência que não era. Que Deus estava com ele e não estava mais. Não. Samuel não conseguiu dizer não. Existem muitas pessoas que não sabem dizer não, né, pastor? Pois é. Então, quando a pessoa não sabe dizer não, ele vai sofrer. Vai sofrer. É. Ele fica com coitado, com pena da pessoa. Não, mas fulano, o que ele vai achar se ele disser não? Rapaz, tem que ver você mesmo, tem que se amar, né? Não que a Bíblia ensina, Mateus 22, verso 39, né? O segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que me amar primeiro. Mas se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Então, eu tenho que dizer não, nem que a pessoa zangue, mas eu estando bem comigo mesmo, tenho que aprender a dizer não. Mas tem muitas pessoas que não têm isso. Por exemplo, em relação a dar limites para os filhos e outras situações, né, pastor? A gente observa que toda a nossa vida, quem é temente a Deus tem que se basear nas escrituras sagradas, né? A Bíblia é o nosso livro de fé e regra, né? E prática. Prática, né? Colocar em prática, né? Colocar em prática. E a gente observa que logo no início da Bíblia, Deus já nos mostra como é que nós devemos nos comportar. Porque Deus só fala uma vez. Deus não dá uma ordem 2 vezes, não. Ele só dá uma vez. E acabou. Observa que quando Deus botou Adão no jardim do Éden, Deus deu limite para Adão, não deu? Olha, toda árvore do jardim, vocês estão libertos, livres para comer de toda a árvore do jardim. Agora, dessa que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, não pode nem tocar, porque no dia que tocar, morrerá. Deus não deu limite? No começo, o primeiro homem. Então, o primeiro homem, Deus já mostra disciplina, limite para o homem. Então, a gente observa aí que a palavra de Deus é só uma vez. É em Hebreu que ele diz, né? Que Deus não muda, né?
é imutável, né? Tem Hebreus 13, verso 8, vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Malaquias 3, verso 6 vai dizer, eu, Senhor, não mudo. Ele não muda. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois Porque a consumidos. palavra de Deus é uma só, ele não dá duas vezes. O homem é que fala duas vezes. O filho fica pedindo, não dou não faça isso. Não. Aí o menino insiste, tá bom, vou abrir mão. Mas Deus não. Deus só dá uma vez a palavra dele. Se você não cumprir, sofrer as consequências. Adão, tu e Eva não pode tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que tocar, morre. O que aconteceu? Quantos anos ficaram lá? No dia que tocou, morreu. E foi expulso do paraíso. Deus não teve dó, não. Deus tirou de lá, não tirou? Não estavam lá bem, comendo bem, vivendo bem, na paz. Agora foram para o sofrimento. Uma atitude só. Uma só. Não esperou duas vezes, não. Foi só uma. Só uma vez que ele errou. Mas ele não tinha avisado antes? Deus só dá uma palavra uma vez. É o que eu falei anteriormente Não dá duas em vezes. relação ao princípio da legalidade no Brasil. Tem que ter uma lei anterior que defina, artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Então, Deus já tinha colocado a lei. Não toca. Já deu limite. Olha, até aqui vocês podem ir. Ainda avisou. Deus dá a ordem e Deus ainda mostra a consequência. Olha o tanto que Deus é bom. Ele, além de dar a palavra dele, ele mostra no futuro que vai acontecer. Se vocês comer dessa que eu estou dizendo para vocês não comer, limite, vocês vão morrer. Mas eles não olharam isso aí. Foram lá e comeram. Por quê? Iludido com outra voz, outra palavra de Satanás. Satanás chegou e lançou a palavra dele e eles acreditaram lá e obedeceram Satanás. Aí aconteceu. Eles perderam o local que eles viviam, foram agora morar em outro local, e foram agora viver do suor do rosto deles. Olha a consequência da desobediência, quem transpassa o limite, né? Olha, você vê que Deus só dá a palavra dele uma vez. Quando ele falou para Jó que ele colocou ferrolho no mar, ele deu limite para o mar e só até ali. O mar passa dali, só vai até ali na praia. Quando a água chega, já é quebrada. Só chega a águazinha lá na praia. Vem aquela onda de 5 metros. Mas quando chega no limite que Deus deu, ela quieta. Aí vai só aquela águazinha ali, ó. Na praia, né? Onde fica as crianças banhando ali na praia. Então Deus deu limite para o mar. Deus deu limite para tudo que ele criou. Aí muitas vezes, muitas vezes, em algumas situações, tem algumas invasão do mar, muitas vezes é o ser humano que adentra o limite do mar. Invadiu o limite. Muitas vezes, porque muitas vezes há um assoreamento das águas, que muitas vezes há 70 anos não chegaram mais ali, mas se for atrás, há 100 anos elas iriam até ali. Aí elas iam lá. Até 100 anos atrás. Deu a natureza. Mas no percurso do momento, passou 100 anos depois, ela pode voltar, porque o limite dela é aquele ali. Deus já deu o limite dela aí ali. O ser humano ele vai invadindo um território que vai tendo seco, que vai tendo seco, o ser humano vai construindo. Porque, mas tem 200 anos que não acontece, mas pode voltar, porque o limite é aquele que Deus já estabeleceu. Aí foi o homem que entrou no limite que Deus já tinha colocado pro mar. Toda vez que quebra uma norma, um limite, uma desobediência, sofre consequência, né? Então é por isso que existe limite. E nós devemos estar atentos para as consequências, né? Deus está avisando todo dia para o povo dele vigiar e orar, porque ele está voltando, ele está às portas, está avisando, né? Deus está avisando, está dando limite para que o homem vigie, ora, para não cair em tentação. Por quê? Porque se você não vigiar e transgredir os limites, você vai ter no futuro, na eternidade, um sofrimento eterno. Então já está avisado desde agora. Então a gente observa, pastor, que Deus colocou aí, tem a Bíblia Sagrada, que é o limite, né? É o parâmetro que Deus quer para o ser humano. Tudo que... Constituição de Deus. A Constituição de Deus, do reino dos céus, do reino de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então lá tem os limites, até onde eu posso ir, como eu devo me conduzir. Se eu obedecer os limites, eu vou chegar no céu. Mas quem não obedece os limites colocados por Deus, vai parar onde? Vai parar no inferno. Então, mas observa que já está tudo aqui. Está tudo aí avisado. Já há quanto tempo que está aqui? Mais de 4 mil anos, 2 mil anos. Tá aqui. A pessoa que não vai buscar o conhecimento. Avança também, né? Avança também, talvez tem alguns que já conhecem, mas avança os limites.
e acaba sofrendo. E vai sofrer, não tem como. sofre aqui na terra E no futuro. e no futuro. Porque não pode quebrar, transgredir a lei de Deus, né? Não pode, ninguém pode. Deus vai deixando. O cara transgride, né? O limite e Deus vai deixando. Mas uma hora ele vai puxar a corda. Vai puxar a corda e nessa hora todos nós que transgredir os limites vamos sofrer as consequências, assim como nós transgredimos a lei dos homens, né? Nós vamos pagar, por exemplo, numa rodovia, marca lá 80 por hora, você bota 100, 120, você vai sofrer as consequências de uma multa, ou bater em alguém, ou morrer, ou ter prejuízo. Só que toda vez que transgride um limite, que é uma ordem, né? Que eu falei no começo, ortogada por uma autoridade, porque só dá limite e ordem quem tem autoridade, né? Não é qualquer um também. Por exemplo, como é que um irmão vai dar limite para outro irmão? Tá no mesmo patamar. Tudo é o mesmo patamar. Quem tem que dar é o pai e a mãe. O irmão é tudo só irmão. Eles vão viver em harmonia, mas um não pode dar regra pro outro. Tu tem que fazer assim, não tem autoridade. O outro não obedece, não. Não vai obedecer, não. Vai dar problema. Vai dar problema. Aí chama a autoridade maior para resolver, né? Vai ter que chamar uma maior. Que é o pai e a mãe, ó, é questão aqui. Então, tem limite. Os irmãos têm limite, o pai, né, dá. Tudo tem limite, pra né, cada pastor? um, né? Aí o pastor entrando nessa questão aí, que a Bíblia nos ensina, como andar para chegar no céu, a Bíblia ensina também para andar aqui na terra, né? Por exemplo, a Bíblia diz lá em Provérbios 26, 17. Provérbios 26, 17. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pela orelha um cachorro que passa, né? Olha aí, quem que vai pegar? Você não sabe nem quem o cachorro é. Vai lá, um cachorro passando, pega na orelha dele lá. Você vai ser mordido. É quem se mete nas questões dos outros, Olha aí, né? Olha aí, Deus colocando limite, né? Limite para você não entrar na vida alheia. Se entrar, vai ter problema. Vai ter problema, né? É que nem eu vejo sempre contar uma história, eu era menino, eu ia dizer, né, que um homem ia andar numa estrada, e aí ele viu a cabeça de um homem, uma caveira, né? Na beira da estrada, só os dentes e aqueles ossos, né? Que nem a gente vê aí na televisão, né? A caveira da cabeça de um homem. Aí ele virou assim e falou assim: Caveira, quem foi que te matou? Aí ela disse assim: foi a língua, meu senhor. Quer dizer, a língua dele matou ele. Por quê? Ele se meteu na vida de alguém, né? A língua, né? Então a língua, a Bíblia nos ensina muito, né? Sobre a língua, né? Tem que ter limite, né? Tem limite, né? Você não pode falar o que você quer. Tem que saber. Né? Então tem limite, né? Até na fala. Quantas pessoas têm se prejudicado porque falou demais? A Bíblia diz lá em Provérbios 13, verso 3, né? O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Olha aí, né? Provérbio 13, 3. E o provérbio 21, 23 diz assim: o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias sua alma. Deus é maravilhoso, rapaz. Deus ensina para nós ter uma vida de paz. Tanto na terra como uma vindoura. Chegar no céu. Se o homem olhar para a Bíblia e obedecer a Bíblia, vai viver bem aqui. Os limites que a Bíblia coloca. Os limites, né? Quer dizer, tudo é Deus disciplinando o ser humano. Dá sabedoria para os homens também, né? Porque muitas vezes o homem não quer obedecer a Deus, aí ele vai ter que obedecer na marra os homens, né? Porque quem é educado por Deus não avança trânsito, não avança nada. Anda tudo dentro da norma. Mas como ele não obedece a Deus, aí os homens criam a lei, né? A Bíblia está lá escrito também que a lei não é para os bons, é para os maus. Aí os homens botam lá, 80 por hora na estrada. Aí bota um radar, o cara passa 120. Aí a multa zona pesada. Aí a multa vem pesada. A Bíblia, aí os homens dizem assim, não pode dirigir embriagado. Aí o cara dirige embriagado. Aí tem um acidente lá, ele perde a carteira, vai preso, paga uma multa não sei quanto. Só problema para a vida dele. Porque transgrediu o limite. Transgrediu né? os limites. Então, quando a gente anda dentro do limite, né? Tu falou também glutonaria, pessoal comer demais. Eu me lembro, quando eu era menino, eu tinha mais ou menos 5 anos, 6 anos, eu e meu irmão. Aí nós chegamos na casa de um amigo nosso, outros meninos também. A gente tinha muita amizade, a gente ia lá sempre na casa dele. Aí nós chegamos um dia lá, aí
cadê o Raimundinho? Aí a Mariana era a irmã dele, a Mariana, eles eram crentes, já eram crentes, e eu não era, né? E os meninos já, os pais tudo crentes, criou ele na igreja. E ela usava o cabelão bem aqui, Mariana, o cabelo lá, bem na Cintura. embaixo, cabelão, tinha umas 4 meninas lá, tudo cabelo lá embaixo. Por isso que eu ficava olhando aqui, eu vou casar com mulher do cabelo grande. Aí nós chegamos lá, cadê o Raimundinho? Aí a Mariana disse assim, tá ali de trás da casa vomitando. Vomitando comeu demais. Ô, Raimundinho! Aí nós pegamos ele, né, pelo pé, né? Quer dizer, a Bíblia já está ensinando, glutonaria, né? Comeu demais, a comida estava boa. Aí ele comeu, depois passou mal. O estômago não aceitou, passou o limite. Passou do limite. Aí ele estava lá vomitando, né? Olha aí a consequência. Consequência. Não tem como não sofrer as consequências, né? Hoje eu me lembro disso. Pastor, que as histórias boas, que é agradável, né? A gente passa aqui. Mas fala de limite ainda, pastor. Agora tem uns limites que podem ser quebrados, pastor. Tem limites que a gente não deve obedecer. Por exemplo, quando você tem um sonho, você tem aquela fé, as pessoas dizem, não vai dar certo. Aí, as pessoas querem colocar limite na sua vida. Aí você não pode ouvir não, né, pastor? Esse limite é para ser quebrado. O limite que as outras pessoas querem impor, né? Eu me lembro lá de Davi, 1 Samuel capítulo 17, né? Que olhar para aquele menino lá, Saul, pai, tu não vai enfrentar esse gigante, não. Ele é um guerreiro, mas Davi não se deixou levar pelo limite que Saul quis colocar. Porque ele sabia o que estava no coração. É a fé, né? Talvez o médico dizia assim, não tem jeito. Colocou no limite. Não tem saída. Limite, mas a fé nesse caso quebra esses limites, né? É a única situação que o limite pode ser quebrado, né? Mas aí é porque o limite é quebrado porque nós estamos obedecendo uma palavra que já deu um limite primeiro, que é a de Deus, né? Porque a Bíblia diz que pela fé, a fé, tudo é possível. Então Deus já deu o limite. Se você tiver fé, tudo é possível. Então, se você está doente, está atravessando um problema, e alguém vai dizer para desanimar que não vai dar certo. Mas se a tua fé tiver realmente firmado na palavra, aí você pode desobedecer o que o homem falou. Você quebra e obedecer a Deus. Você quebra o limite humano, mas entra no limite espiritual que não tem limite. Não, de Deus não. Tem a fé. Ele diz, se tiver fé, tu pode transportar um monte de um lado para o outro. Então, se uma pessoa vem querer roubar a tua fé, você pode aí nessa hora desprezar o limite que eles estão te dando, porque o limite maior é o de Deus, né? É infinito, né? E outro limite, pastor, que pode ser quebrado é no caso onde se choca o que o homem manda, a lei dos homens, e a vontade de Deus. Me faz lembrar lá de Atos 5, do versículo 12 ao 42, né? Eles vão querer proibir os apóstolos parar de falar de Jesus crucificado e ressuscitado, né? Eles disseram, olha, vocês não podem mais anunciar esse Jesus defunto. E eles disseram o quê? Julga, né? Está lá em Atos 5, verso 29, vai dizer o seguinte, ó, então disse Pedro, então afirmaram os apóstolos, importa obedecer a Deus, olha aí, do que aos homens. O limite era o de Deus. Quer dizer, nesse caso, pode quebrar os limites dos homens, impostos pelos homens, para que a vontade de Deus prevaleça, né? Porque a lei de Deus é a maior. A lei de Deus é a maior. É como, por exemplo, tu é advogado, tu sabe que não pode, por exemplo, o município ou o estado revogar a lei do governo federal. Não pode. Né, da Constituição. Eles estão abaixo, né? É como o homem também. O homem não pode também querer desprezar a lei de Deus, né? Querer colocar na sua cabeça, na sua mente, que o que ele fala é maior do que a palavra de Deus. Não pode, aí você pode descumprir, né? E é forte o que os apóstolos falaram. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, e do mesmo jeito, hoje, nós, como servos de Cristo, temos que colocar em prioridade a obediência a Cristo. Se vier alguém querer que você desobedeça a palavra, nem que você morra. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? O rei botou uma ordem lá, fez uma estátua de barro, de ouro. Daniel capítulo 3. Fez uma estátua de ouro, mais de 6 metros de altura. Olha o tanto de ouro que eles tinham, toda de ouro. E disse que todo mundo tinha que, na hora que tocasse, eles tinham que dobrar o joelho e adorar a estátua de Nabucodonosor. Mas teve 3 jovens que já tinham um limite, que era não se dobrar diante das imagens de escultura, né? Não podia se dobrar, lá na Babilônia. E quando eles mandaram lá tocar, que todo mundo dobrou, eles ficaram em pé.
E o rei ficou sabendo, mandou fazer novamente, chamar aqueles 3 homens e dizer, olha, vamos dar uma oportunidade para vocês. Nós vamos novamente tocar as buzinas, e quando tocar, vocês vão agora dobrar e se curvar diante da minha estalta, né? Aí o que eles falaram? Eles já tinham a ordem e o limite de Deus. E Deus disse para que não se dobrasse diante de uma imagem de escultura. E o que eles fizeram? Olha, rei, fique sabendo, o Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele pode nos defender, nos livrar da tua mão e da fornalha. Mas se Ele não quiser, fique sabendo que nós não vamos nos dobrar diante da tua imagem. E foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente, né? Que os caras que jogaram ele, os 2 homens morreram. Só a fumaça lá, o vapor matou os 2 soldados. E eles caíram lá dentro e ficaram passeando lá, porque obedeceram um limite, uma ordem de Deus. E a Bíblia diz que quando o rei olhou, nós não jogamos 3, por que tem 4? E eu vejo que o 4º homem é como semelhante ao filho do Deus, né, viu? Aí mandou tirar, aí fez outro decreto. Quem daqui para frente não obedeceu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai morrer. Olha como é que mudou. Por causa de quê? De uma obediência, de um limite que eles obedeceram. Deus foi glorificado. Então a gente observa aí, pastor, que os limites são importantes. Nós devemos obedecer os limites, né? Quando é que esses limites se chocam com os limites de Deus, a vontade de Deus tem que prevalecer. A de Deus. E aí são as escolhas que nós fazemos durante a vida e isso vai ter consequências lá na frente. Então, queria desde já agradecer ao pastor por essa oportunidade maravilhosa que esteve conosco falando acerca deste assunto. E queria franquear o pastor trazer uma palavra para os nossos ouvintes aí, uma mensagem de força, de vigor, e como já orando no final, né? Deus abençoe, pastor. Graças a Deus. Queremos aqui fazer uma leitura da palavra de Deus para as mães e para os filhos, né? Diz a palavra do Senhor, a recomendação de Deus para os filhos. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Amém. A palavra de Deus é o limite que nós devemos nos basear e nos orientar e obedecer para vivermos bem. Então, como a Bíblia nos recomenda para o filho, honra teu pai e a tua mãe. Honrar quer dizer respeitar e amar. Então, esse é o limite que Deus dá para os filhos. Honrar quer dizer respeitar e amar os pais. Por quê? Porque foram eles que realmente gerou os filhos. A mãe gerou os filhos no ventre, né? Você vê que mãe é a palavra mais importante. Quando você pronuncia mãe, você está falando para dentro. Mãe é para dentro. Pai, para fora. É por isso que as pessoas dizem pai é palhaço, mãe é mãe. Então honra a sua mãe, porque a mãe é a coisa mais importante. Estou falando aqui porque eu observo através da minha esposa e vejo como ela trata os filhos e como os filhos tratam ela. Mas eu não tive esse prazer, essa alegria. Nunca chamei mãe na minha vida. Perdi minha mãe, eu tinha 2 anos de idade. De lá para cá, nunca pronunciei a palavra mãe. Então, você que tem mãe, honra e obedeça o que Deus está mandando. Respeita e ama, porque é um mandamento com promessa, porque você vai ter muitos dias na vida, né? E nessa terra, se você obedecer o que Deus está te mandando. Que Deus te abençoe. Deixa eu orar pelas mães. Maravilhoso Deus, Espírito Santo, que o Senhor nesse dia venha abençoar cada mãe, cada mulher dessa, Pai, que teve uma grande contribuição para gerar um filho e colocar neste mundo. Porque a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Abençoa cada mãe, Pai, que cada uma delas seja abençoada e feliz com os filhos
em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Palavra que nós queremos deixar para todas as pessoas. Se você quer ter uma vida sossegada, se você quer ter uma vida de paz, se você quer ter uma vida realmente de alegria no coração, ouve o que a palavra de Deus fala. Se você e eu ouvir, não ficar só apenas em ouvir, é que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3, lá diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem a palavra dessa profecia e guarda tudo quanto nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, se você e eu ouvir a palavra de Deus, guardar e obedecer, teremos uma vida de paz nesta vida. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Criador do céu e da terra. Agradecemos o Teu Santo Espírito por a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. O Senhor venha abençoar cada um que vai ouvir e vai assistir, Pai, esse podcast. Toma nas Tuas mãos, Pai, e abençoa e cura em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Então, pastor, obrigado mais uma vez por essa palavra abençoada. Irmã Jaqueline Leite, Deus te abençoe também. E que bênção, está ali também abençoada ali, Rebeca Leite, Deus abençoe também, Rafaela Leite, está ali nos nossos bastidores, Deus abençoe grandemente. Olha, eu te convido a se inscrever no canal Renovo da Alma, ative o sininho, quer aparecer aqui? Não quer não, né? Deus abençoe, graças a Deus. Então, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Visite o nosso canal aí, dá o like, o legal, o joinha. Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção, até a próxima. Marcos Leite aqui com você na bancada do nosso RenovaCast. Deus te agradeça e falou profundamente com a sua vida. Limites. Pois bem, estamos aqui para louvar a Deus nesse segundo domingo de maio, Dia das Mães. Olha aí que bênção. Deus abençoe a todas as mães, essas mulheres maravilhosas, guerreiras, fortes e que são verdadeiramente tesouros de Deus, anjos de Deus. E falar em anjo, me lembro aqui de uma certa frase de Abraham Lincoln, presidente norte-americano, que diz: olha, tudo que eu sou, ouvi e era ser, devo a um anjo chamado minha mãe. Mamãe, mulher maravilhosa, palavra doce e agradável. Eu quero aqui, de certa forma, parabenizar a minha mãe especial, missionária, mãe Delice Leão da Silva Leite. Deus lhe abençoe, lhe agracie, lhe favoreça, lhe agradeça e lhe repouse cada vez mais o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Seja, continue sendo esta mulher guerreira, forte, batalhadora. Deus abençoe aí, missionária Delice, em nome de Jesus. Eu falo na pessoa dos meus irmãos, Carlos, Jaqueline, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Então, parabéns a todas as mães, não só hoje, mas todos os dias, porque todos os dias é o Dia das Mães. Deus abençoe! E louvado seja Deus, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, dê a sua opinião, sugestão, crítica, dá o like, legal, joinha, curtir, nos ajude a chegarmos aí a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de junho de 2024, Deus te abençoe, te favoreça, faça florescer e leia a Bíblia todos os dias. Jesus Cristo está voltando, prepare-te, olha, você é uma bênção, renovo da alma para a sua vida, até a próxima, querendo Deus.